não acontece a reunião, né? O sistema buga, né? Que é a questão do comprometimento. Só não tínhamos isso, o restante era muito parecido com esse sistema. As pessoas tinham que chegar com... Já elegia quem ia fazer a introdução do capítulo, tinha o tempo, né? Uma ampulheta de 3 minutos para cada um, era uma coisa muito estruturada. E fizemos uma formatura, inclusive, com camiseta, com personagens, fizemos um amigo secreto no final da formatura. Foi daí que a gente tirou o tema, né, da live. Foi a sugestão que você deu. A importância do objetivo principal definido. Depois você junta com estratégia, esse conhecimento de gerenciamento de projeto, gestão empresarial e vai somando, mas sem sombra de dúvida ele foi um marco na minha vida e dessas pessoas que eu estou te falando. Chegar, conversar, entender hoje, né, como eu entendo eles e a história deles, foi todo mundo teve uma relação diferente com a vida, né, principalmente empresarial e também pessoal, não tem como a gente separar isso muito com esses conhecimentos, né? Então, é uma pena que as academias não adotaram isso como científico, né? E acham que existem outras coisas, mas a base de todo mundo é ele e Og Mandino, que é um outro autor. Então, a base dos motivadores da época, começou as palestras de motivação, então a base foram esses dois caras, Og Mandino e... Foi da onde saiu o famoso Mastermind também, né? Exatamente, as pessoas ficam... E ele explica quimicamente, fisicamente, como é que acontece o Mastermind. Né? O verdadeiro espírito de harmonia de propósito. Onde duas pessoas ou mais reunidas com objetivo comum criam essa terceira mente, ou esse espírito, né, de harmonia de propósito. E isso é muito louco. Bom, eu acho que a gente pode começar, já chegou bastante gente, chegou o pessoal da Logosystem, chegou o povo aí, já estamos com 30 pessoas, chegou a Alfa, Então, o site. Acho que a gente pode começar. A gente já começou, né, falando no Mastermind e tudo bem, e tudo isso, mas vamos começar pelo começo, né? Qual é a importância do objetivo principal definido? bom, eu destacaria nessa frase a palavra definido. Porque objetivos e sonhos, né, nós temos muitos. Nossa cabeça está toda hora borbulhando ideias e desejos. Então, a palavra forte dentro disso aí que ele traz é a palavra definido. É eu definir realmente, e no momento da minha vida, né, em todas as esferas dela, né, vamos falar um pouquinho da roda da vida aqui, que a gente usa muito no coaching, né, ou seja, na profissional, eu vou voltar muito para a questão profissional aqui, no meu caso empresarial, como mentor empresarial, mas a gente pode levar em todas as áreas dos relacionamentos, inclusive pode definir uma para cada um, mas uma é o seu propósito. Prioridade não se escreve no plural. A gente pode até colocar uma escala para outras prioridades, mas prioridade é prioridade. Então, Vai ter uma acima de todas. exatamente, né? Eu posso colocar uma escala, mas eu nunca posso colocar duas prioridades, três prioridades. Não existe plural para prioridade. Então, e quando eu defino isso, né, a importância, né, do objetivo principal e definir qual eu vou seguir neste momento, é de vital importância para o sucesso. Porque eu acesso, né, um dos dois grandes poderes da humanidade. Um que são as leis físicas naturais, certo? E o outro que é o conhecimento organizado. Então, olha só que doido. Quando eu defino isso, o meu cérebro começa, no mesmo momento, a se organizar e buscar os conhecimentos, de eu entender que aqueles que eu não tenho, eu tenho que buscar, trazer, classificar, identificar os fatos, ou seja, outros conhecimentos, outros autores, ou da minha experiência de vida, eu começo a trazer para agregar o meu objetivo. Então, de forma organizada, eu pego esses conhecimentos e vou com, né, o famoso foco, que o foco é isso, é conhecimento organizado, é eu entender o que é que eu quero e o que eu posso fazer para buscar de forma muito mais eficiente, né? E às vezes, se não for, às vezes as pessoas buscam objetivo de qualquer forma,
E a melhor forma, é a forma eficiente, né? É ser exatamente aquilo que eu idealizei e sonhei, aquilo que exatamente eu quero para minha vida. É como se eu sonhasse, né? Eu quero um lindo carro preto. Sempre sonhei com aquele carro preto e no meio do caminho de eu lá comprar meu carro da cor preta. Só o carro da cor preta? Eu vou lá e levo a Jennifer comigo. Aí chega lá, certo? E isso não tá, eu não deixei tão forte como, né, um objetivo principal definido. E a Jennifer gosta do carro branco e ela interfere no momento da minha compra. De uma forma espontânea, inconsciente. Nossa, o preto é muito bonito, mas o branco, caramba, Edmilson, tu acha? Isso me traz a insegurança e eu acabo levando o carro branco. O que vai acontecer quando eu chegar em casa ou quando eu estiver andando com esse carro? Eu não vou estar totalmente realizado, porque no meu íntimo o carro era preto. E não ficou bem definido para você, você foi influenciado por outra pessoa. E isso acontece com namorado, namorada, esposa, pai, mãe, todo mundo quer dar pitaco nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Por isso a importância disso, porque você organiza a informação e entende, não, o meu carro é o preto, porque é algo que eu sempre sonhei, é um carro que desde criança eu via um tio meu que tinha um carro desse tipo, desse padrão, e era um carro preto, e aquele dia eu disse, eu quero esse carro dessa cor para mim, né, desse tamanho, desse porte, né, hoje um SUV, né, na época era um Caravan, né, hoje eu tenho um carro grande, e esses dias eu estava na academia, e daí o cara, né, o pessoal mais antigo sabe que é um Caravan, que é um carro da Chevrolet. Eu lembro que na época era o carro maior que se tinha, e eu olhava aquilo assim, um dia eu vou ter um carro desse tamanho, né, e hoje eu tenho até maior que ele, mas caiu essa ficha. Mas o que eu quero dizer, quando eu te pego esse poder do conhecimento organizado, Jennifer, a gente pode experimentar isso, eu, tu e as pessoas que estão nos assistindo. Observe o pensamento observe o teu pensamento e cada um que está nos assistindo aqui quando eu falar que eu vou lançar um desafio agora para mim, para ti e essas 35 pessoas que estão nos assistindo. Nós vamos fazer uma grande gincana na nossa cidade. Uma gincana. Uma gincana. Observe, eu não dei detalhe. Todos vocês começaram a pegar os seus conhecimentos e ideias já começaram a borbulhar, a curiosidade para eu terminar os detalhes do que seria essa ideia, mas certamente vocês já iam, né, servir aqui um cardápio de ideias sem eu terminar isso. E da onde fala, vamos fazer uma gincana, o que vem na cabeça, né, de vocês na hora? Para mim já veio aquelas pescarias, aqueles negócios assim de escola. Entende? Mas é muito rápido. Sim. Né? E de onde é que vem a pescaria? Vem das tuas experiências de vida e do teu conhecimento, formal ou informal. Né? Que é a tua experiência formativa, ou seja, a tua experiência de vida, com a tua experiência, né? E daí a gente falou, não, ok, vamos pegar isso aí. Como que nós vamos fazer isso? Daí tu vai pegar toda a tua experiência de marketing e de ferramentas que tu conhece e trazer isso, né, para que isso se concretize. Olha só, você sai do sonho, cria objetivos, canaliza isso no grande poder, que é o conhecimento organizado, e concretiza. Olha só, tudo isso que está acontecendo, essa interface que nós estamos fazendo, um celular, uma rede de internet, tudo isso passou pelo pensamento rápido de uma pessoa, como a gente falou agora, simples como a gente falou da gincana, e se transformando numa revolução no mundo. Mas isso é essa a grande importância de definir o objetivo. Mas quando você fala gincana, isso vem pra gente no automático, né? A gente está usando um exemplo de gincana, mas para a gente executar ela como nosso objetivo, foco principal, ela definido, como que a gente deveria fazer isso? Como que a gente chega nesse momento? Bom, método é a palavra. E o Napoleão Hill ele trata muito isso, né? De como você cria o método, né? E o principal método de adquirir conhecimento é estudar, classificar e assimilar os fatos.
Eu vou estudar, eu vou classificar o que é importante. Tá. E depois eu vou assimilar os fatos, ou seja, na minha vida, na minha experiência, trazer onde eu entendi que isso aconteceu realmente, dentro dessa teoria e na prática, com outros autores, com outras pessoas, e se isso começa a convergir por uma verdade, é uma informação que tem uma base de conhecimento universal. Então, eu não preciso ficar inventando a roda, eu já tenho comprovado de que se eu for por aqui, dentro desse meu objetivo principal definido, e é onde eu falo do poder do conhecimento organizado, através desse método, eu consigo realizar qualquer coisa que eu deseje. Por quê? Tudo aquilo que meu cérebro, daí nós vamos falar do sistema neural mesmo, permite que eu sonhe, eu tenha a capacidade de conseguir. Por que eu não consigo sonhar com uma, vamos lá, né? Vamos falar de carro de novo, menino tem que falar de carro, né? Então, por que eu não sonho com uma Ferrari? Por eu não sonho com uma Ferrari? E se ela passar por mim, eu até vou admirar, né? E vou achar que uma Ferrari é quase um trabalho artesanal, praticamente. E eu acho aquilo maravilhoso, aquela tecnologia, aquela robustez, aquele, né? Inclusive, quando eu fui na Itália, eu entendi isso. Quando eu vi um Porsche e uma Ferrari no sinal vermelho, eu dentro de uma van, e os caras descendo para sair numa arrancada, isso lá em Verona, e aconteceu, ué. Mas por que isso não me impressionou em termos de sonho de adquirir aquilo ali? Porque o meu cérebro não permite. Por que que ele não permite? Ele não permite porque eu não tenho ainda a condição de conseguir aquilo. Não está no meu alcance. Ele nos protege. Ele Mas bloqueia essa vontade, porque tu não tem as etapas ainda de levar o exatamente no carro. momento. No caso, o recurso financeiro, né? O que seria um item. Né? Então, Eu quando a queria gente fala aqui de ter um objetivo principal definido, a importância dele é para a gente saber o método, o passo a passo que a gente vai fazer para conseguir chegar nesse objetivo, nesse propósito. Porque se a gente não tiver isso, a gente não consegue visualizar a gente comprando essa Ferrari. Não, vamos dar um passo atrás, é para que eu compre o carro preto. Pode ser um carro popular ou pode ser uma Ferrari. Mas tem que ser do jeito e da forma como eu sonhei. E converger, convergir essa energia e esse poder de conhecimento para que isso aconteça e se concretize. Não é que eu, né, o que tu me perguntou, não é que eu não possa sonhar com aquilo que eu queira. Mas o nosso cérebro, a partir do momento que você pensou em algo e desejou algo, né, e às vezes a gente se coloca novamente por uma influência externa, você nunca vai conseguir isso, nunca você vai ser assim, né, mãozinha na cabeça, meu filho sonhador, tu vai ter que trabalhar muito para vai ter que, ou às vezes o trabalhar não é o problema, né? O problema é quando dizia ainda vai ter que se sacrificar muito para ter esse teu carro preto. Então, o sacrifício o teu cérebro entende como uma coisa ruim. Então, essa comunicação e tudo isso precisa ser entendida em termos de conhecimento organizado para saber que quando eu quero algo e isso está muito claro e definido, eu vou ter esse foco e conseguir trazer esse poder de realização para a minha vida, em todos os aspectos. Imagina, né, uma Jennifer, né, a gente fez o teu HBDI, né, que é a estrutura de pensamento, que é uma ideia onde tem uma dominância em um dos quadrantes, que é o da... Isso, que é um dos... Né, que a tua maior força é a criatividade, é o diferente, é o novo e o imaginário. E tu consegue fazer isso de forma muito fácil. Se tu não consegue. Para dar uma introdução para o pessoal, esse HBDI, ele é as 4 partes do nosso cérebro. É um teste, na verdade, que a gente consegue avaliar qual é o nosso maior talento, o que eu faço com maior facilidade. A minha inteligência é mais emocional, é mais para exatas, e no caso, o meu, ele é extremamente na parte criativa. Então, a Jennifer, quando não tem um objetivo definido, ela vai sair da casinha muito fácil e não vai seguir as metas, as atividades e o passo a passo. Então, entra essa parte, né, Edmilson, de conhecimento.
Exatamente. Primeiro, né, até a Ana Cristina escreveu, primeiro eu tenho que definir esse objetivo para depois eu me comprometer com o método. Que para as pessoas que têm que tem esse prazer da criatividade, da criação, da liberdade de sair de um para o outro e do outro para um e criar novas expectativas no meio do processo, né, elas acabam sendo pessoas às vezes sem a acabativa, sem a entrega, sem né, trazer o concreto, o realizado. E isso é Bom, de fundamental importância para que a gente tenha o sucesso nas nossas entregas. certo. E quando a gente fala isso de objetivo principal definido, é o que vem antes, né, de todo o planejamento e de qualquer coisa. É quando a gente começou a minha mentoria, o Edmilson começou nessa parte, até bacana compartilhar, que ele foi assim, qual é a tua missão? Tua missão? Eu assim, como assim? Minha missão profissional ou minha missão pessoal ou na faculdade? E não, qual é a tua missão? A tua vida, tu é uma pessoa só. A tua missão tem que estar interligada e estar correspondente a tudo, como se o meu objetivo principal, meu propósito principal da Jennifer atende todas essas áreas. E foi muito bacana como que você fez isso, né? Pode explicar um pouquinho uma dica de como o pessoal fazer isso? Bom, é uma mistura de tudo aquilo que eu trouxe na minha vida em termos de experiência pessoal, entendendo a minha missão, que é usar minhas habilidades colaborando com as pessoas, né, na conquista dos seus desejos. E aí você traz um portfólio de coaching, um portfólio de gestão empresarial, um portfólio de gerenciamento de projeto, daí você traz programação neurolinguística e começa a criar o meu próprio método. Que eu não digo que não é nem o meu próprio método, é a minha forma didática de lidar com isso. Né? Quando tu fala, eu tenho um cuidado com isso, que muitas pessoas, eu tenho o meu método, é revolucionário. É tudo Napoleão Hill, é tudo Peter Drucker, é tudo Og Mandino, entendeu? Ninguém criou nada. O que tem é o meu jeito de fazer com a minha experiência de vida. Agora, a didática, sim, ela pode ser criada. Né? E o que a gente fez dentro disso, né, inclusive para quebrar a nossa primeira reunião, era eu te explicando como é que o que eu fazia, e quando tu viu, tu já embarcou e nós já estávamos falando de como que era o teu propósito, né? Começamos com a coruja tatuada no teu braço. Foi bem bacana, mas eu acho que uma dica assim para o pessoal que ainda não conseguiu definir o seu propósito, o seu objetivo, né, real de vida para conseguir definir esse passo a passo. Foi muito interessante nesse processo, claro que não exclui, né, todo o processo que a gente fez. Essa questão de autoconhecimento em o que eu faço fácil. O que é fácil para mim fazer, com naturalidade? O que eu gosto de fazer? E são coisas que a gente não para pensar. Então, às vezes, a gente está no automático do que faça essa faculdade, isso dá mais dinheiro, isso é melhor. Mas quando a gente para pensar o que eu faço de forma espontânea, sem ter esforço nenhum, né? Que entra na parte de talento. Então, para a gente conseguir definir esse objetivo de vida no geral, a gente tem que começar a esses detalhes. Por exemplo, para Jennifer é fácil a parte de comunicação, de se conectar com as pessoas para perceber os problemas que ela tem, como fazer essa solução. Eu consigo visualizar isso muito rápido. Mas a Jennifer tem dificuldade em fazer o planejamento passo a passo. Então é onde vem a questão do objetivo principal definido para saber onde a gente tem que melhorar. Porque daí eu vou estudar métodos, como fazer isso. Senão eu não vou ir para lugar nenhum. Exatamente, tu vai agregar, né, os conhecimentos que tu precisa, que daí tu conhece facilmente, principalmente quando a gente faz o HBDI, a pessoa, e ele faz muito sentido, é uma ferramenta que ajuda muito, auxilia muito, né, dentro dessa autopercepção, onde realmente eu tenho que ter um olhar das minhas forças e fraquezas. Você faz um SWOT de uma forma muito mais
muito mais tranquila e muito mais precisa, né, do que realmente é. E quando a gente fala de objetivo principal definido, aí nós entramos, né, nessa esfera do ser, né, que é o que eu quero, com o objetivo principal definido, e quando eu entro com o meu ser congruente com isso, isso se torna vamos dizer assim, uma arma poderosa de sucesso. Porque ele está congruente com o meio, ou seja, eu crio o espírito perfeito de harmonia, de propósito, porque as pessoas sabem qual é o meu propósito, qual é o significado da minha existência aqui nesse planeta, o que é que eu sou e qual é o legado que eu vou deixar. E entende que o meu objetivo hoje é ser uma profissional de marketing, esse é o meu foco. Eu vou ser uma referência dentro do meio que eu atuo. Né? Por favor, nunca defina você o melhor de Criciúma, o melhor de Santa Catarina, o melhor do Brasil. Esse tipo de objetivo não existe, pessoal. Esqueçam isso. Eu quero ser uma referência, ou eu quero ser uma referência de criatividade, eu quero ser uma referência de qualidade, eu quero ser uma referência de execução, coisas que você pode realmente mostrar que você vai ser bom. Agora, o melhor de Criciúma, o melhor de Santa Catarina, saiam dessa linha, porque a partir do momento que eu sair daquele meio, eu não sou mais nada. Vou ser o segundo, já não sou mais o primeiro. Então, melhor, né? Exato. O que é melhor para você e o que é melhor para o Edmilson? Qual é esse parâmetro? Então, se a gente fica, né, muito nesse, não, eu quero ser a melhor profissional de marketing da região de Santa Catarina. Mas o que é esse melhor, sabe? Melhor para quem? Do que? É um objetivo, mas eu não consigo executar as coisas, porque eu não tenho parâmetro nenhum. Olha só o que tu acabou de falar, né? Então, eu não defini um objetivo, eu tenho um objetivo, mas não defini ele, não transformei, não organizei ele, ou seja, eu não instalei nele um método. Sim. E eu vou ficar a minha vida toda atrás de um objetivo que eu não defini ele claramente e que não está, às vezes, congruente com o meu ser. Estou tomando essa decisão baseada no medo da crítica, que se eu não fizer isso, as pessoas não vão me aceitar, não vão me reconhecer, as pessoas não vão falar bem de mim, que é os medos que o Napoleão Hill trabalha dentro do livro muito interessante, que é o medo da pobreza. São 6, que ele fala que são os medos do nosso sucesso, né? O medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, esse foi o que mais me pegou na época, de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte. E ele justifica de onde que vem cada um desses. Então, é muita coisa dentro quando você define, tudo isso ele trouxe para resumir nisso, o objetivo principal definido. E é uma tarefa realmente que exige muito estudo, né, muito autoconhecimento, e quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando, né, depois de autoconsciência, entendeu? Por que eu não vou na Ferrari, eu vou no carro menor, naturalmente? Por que o meu cérebro me traz isso? Porque o meu nível de consciência, ele entende que naquele momento da minha vida, eu trato, eu posso ter isso aqui. E outro método, daí a gente está falando método, meta. Olha só, Jennifer, por muito tempo eu como empresário, uma pessoa que gosta de estudar, isso foi feito um balaio de gato na minha vida, com consultores, com instrutores que não iam na teoria, que eu misturava sonho, objetivo e meta de uma forma muito fácil. Daí eu sempre estava isso, mas tu era né? Pô, não entendia isso. Mas não era eu. Quando eu fui ver, era uma massa de pessoas que tinham o mesmo caminho que o meu, que tinham a pessoa precisa ter meta, a pessoa precisa ter sonho. Esse é o combustível. A meta é um processo, é um método de tu pegar o teu sonho de forma planejada, tu criar as partes, os marcos, ou seja, as metas. Sim. Que tem aquele acróstico, né? Os resultados. Isso. Eu tenho aqui uma folha da nossa primeira sessão, inclusive, que foi uma sessão surpresa, né?
A gente estava trabalhando a parte de marketing da Brasil Mentoria. Foi. Daí você reverteu, né, o negócio, reverteu, fez ao contrário. Quem recebeu a sessão foi eu, não foi você. Mas aqui, ó, eu acho bacana a gente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas uma das coisas que a gente faz é analisar, que eu acho que vem de encontro muito que a gente está vivendo agora, né? Que as pessoas estão parando e saindo do automático, saindo desse efeito manada, né? De fazer o que todo mundo acha que é certo fazer. E quando a gente fala de planejamento, de gestão de risco, tanto na vida profissional quanto pessoal, se a gente não tem esse objetivo principal definido, a gente se perde. A gente vai querer reinventar a roda e refazer tudo e não vai saber mais para onde ir. E nesse primeiro dia, você começou a fazer perguntas para mim. No que eu era bom, o que eu achava que eu era boa, que habilidades que eu tinha. Assim, poxa, bom. Eu, do jeito que sou autocrítica, né, não tem nada de bom, só sei reclamar o negócio. Mas daí foi onde a gente começou a levantar isso. E essa reflexão que eu acho bem interessante para a gente fazer conseguir ter esse objetivo principal definido. Porque a gente até levantou algumas coisas que eram meio óbvias. Ah, eu sou boa em análise, em observar as coisas, observar as pessoas. E foi indo assim. Isso tudo a partir de uma observação sua da minha tatuagem ainda. Descrevendo o que era uma coruja para mim. A coruja é uma. Por que eu me identifico com essa tatuagem? Por que eu fiz ela? Porque ela é observadora, ela cuida dos seus. É uma. Para mim, A gente levantou a característica da coruja, né? da coruja como se fosse a cara. Só que no final tava falando de mim, né? Eu caí na cilada do Edmilson, mas ele começou a levantar as características da coruja, só que eram as características da Jennifer. Então, é uma questão de, por exemplo, o Edmilson. O Edmilson é uma pessoa observadora. Ele tem facilidade em falar em público, em conversar com as pessoas. Alguém chega para ele na fila do banco e conta a vida inteira sem ele falar nem oi direito. Então, são essas coisas que a gente não observa, né, Edmilson? É porque nos ensinaram, Jennifer, que para conquistar as coisas tem que ter muito sacrifício. Nos ensinaram, erradamente, mas com uma intenção positiva, de que nós iríamos passar muito trabalho e tudo que aquilo que é mais difícil é o caminho de sucesso. E quando isso é tão forte que as pessoas têm problema de precificar o seu serviço, porque ela acha tão fácil aquilo que qualquer um, né, a gente usa essa expressão, pode fazer. Eu faço aquilo com a facilidade e com uma interação com o mundo tão fácil que não tem um valor numérico para mim. Eu não consigo precificar, eu não consigo prosperar, eu não consigo profissionalmente atuar no mundo com as minhas habilidades e os meus talentos, porque para mim é tudo tão fácil e me ensinaram que o caminho não era esse, que eu tinha que as coisas eram difíceis, e eu assim, pô, mas aí meu cérebro fica confuso. Como é que isso acontece? É tão fácil eu me comunicar com as pessoas, mas aquela palestra, o pessoal disse que foi legal, mas porque o pessoal é meu amigo, entendeu? Que fui lá, nem me deu trabalho fazer aquela palestra, eu falei 3 horas e meia e parece que foram apenas 40 minutos e eu consegui de uma forma muito fácil. Isso aí, daí, quanto é que vale isso numericamente, quantitativamente, né? Monetariamente? E eu não consigo botar preço porque me ensinaram que tem que ser difícil. E não foi difícil falar 3 horas e meia. Entende? Então, é muito interessante a gente ter esse autoconhecimento daí nós já estamos falando do conhecimento organizado, né? E tu acabou de falar aí que eu sou uma pessoa muito autocrítica, e quando eu falo do medo da crítica, é tão dura a crítica do outro, mas mais duro ainda é a nossa crítica interior. Essa é a mais pesada de todas, né? Quando eu tenho a crítica interior, aquela que me leva para o mundo de uma forma desajeitada, ou seja, com culpa, com peso na consciência de coisas que eu apenas pensei e nem realizei, com o desejo de alcançar algo
que a minha própria crítica diz que não está perfeito, a minha entrega precisa ser ainda melhorada. Olha só quanta coisa, né? Quando eu defino o meu objetivo, eu consigo superar, né? E o Napoleão Hill traz isso de uma forma assim muito, fala sobre a questão um dos capítulos da concentração, que é lidar com os fatos. E quando eu lido com os fatos, eu elimino a crítica interna, que são as perguntas que a gente fala no coaching, né? O que evidencia que o seu trabalho não está tão bom? Que evidencia que o seu trabalho não é o melhor, né, Jennifer? E as pessoas estão aplaudindo, e do outro lado as pessoas estão aplaudindo, e para você ele poderia ter sido melhor. Então, é muito importante isso, né? Essa questão que ele traz da palavra definido e a força que isso traz através do conhecimento organizado, o verdadeiro poder. Eu creio que a gente pode também dar o exemplo. Tem até um pessoal assistindo, a Adriele, que está em Londres, o Álvaro, que está na Itália. Esse pessoal que vai para fora, assim, quando a gente pensa assim, ué, o que eles estão fazendo lá fora, assim, do nada? Mas eles definiram isso com objetivo. Eles fizeram o passo a passo. O que eu preciso fazer? Eu preciso de documentação, eu preciso fazer meu passaporte, eu preciso aprender a língua. Então, esses processos que a gente passa, que a gente fala que são métodos, que são pequenos marcos, são essas atividades. Ah, agora eu consigo fazer o meu passaporte. Então, cheque. Agora eu tenho que aprender a língua. Consegui. Agora eu preciso de dinheiro. Dinheiro é um recurso. Então, a gente vai conseguindo fazer esses pontos principais para chegar no objetivo que a gente definiu, que ele está claro para a gente. É isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de conhecimento, que é o conhecimento organizado, que é saber qual é a língua que fala para onde eu quero ir. Eu preciso de um emprego, eu preciso. O que eu preciso mais? Quais são as habilidades que eu tenho para ir para lá ou não? Então, isso fica muito mais fácil quando a gente tem esse objetivo principal definido. Até uma coisa que você me passou é de ter isso à vista, né? Tá no quarto, tá no escritório, em qualquer lugar, para a gente estar sempre vendo e mentalizando o que isso traz para a gente, né? Sim, inclusive o universo começa a conspirar a favor quando você tem um objetivo principal definido, né? A gente já escutou isso, mas coisas começam a acontecer que você como mágica. Eu tenho uma história. Aí o plano de ação faz o planejamento. Olha essa história. Eu tinha uma vontade muito grande. Na época eu já usava vídeos que eu pegava na internet e tinha aquele vídeo do sapateado irlandês que o pessoal usou. Um trecho dele fez alguma coisa motivacional. Mas todo mundo estava usando. Eu assim, cara, mas eu queria ele com qualidade. Esse seria o meu diferencial, né? Qualidade de vídeo. Qualidade de vídeo. Se eu tiver o DVD dele, para te ter uma ideia, em 2009 eu fui na Alemanha, eu procurei esse negócio lá. Eu ia né, hoje tem mais facilidade, eu também tenho mais habilidade de comprar pela internet, mas na época não era dessa forma, né? Estou falando de 2009 para ter uma ideia. E esses últimos 10 anos foi, né, alguma coisa, foi uma loucura o que isso avançou e que deu de facilidade para gente. Aí eu não conseguia achar isso. Assim, caramba, que pena. Eu venho de Porto Velho para Rolim de Moura, que é a minha cidade lá em Rondônia era, né? E Porto Velho é capital, junto com um amigo. E passando numa cidade chamada de Ouro Preto, eu disse, nossa, eu tenho que passar aqui na casa do meu primo, eu até tenho que pegar uns DVD de dança que eu deixei com ele aí. Aquilo me deu uma vertigem, assim, seu Pedro, que DVD é esse? Ele disse, não, o sapateado irlandês. Daí, dias depois, eu pedi que ele, na hora que ele tivesse com eles em mãos, eu queria ver, era o que eu queria. O filho dele te trouxe dos Estados Unidos quando ele esteve lá. Então, veio parar na minha mão aquilo que eu desejava muito aquele vídeo. E fiz trabalhos incríveis com ele. Então, essas coisas acontecem quando você tem algo muito em mente, muito forte. A gente tem algumas coisas que a gente deixa passar. Às vezes aquilo ali é tão forte pra gente, e como a gente não coloca ele como uma meta, como um objetivo, não define esses detalhes, né? A gente pode separar em atividade, metas, marcos de resultado. Tem várias formas que a gente pode nomear isso, né? Essa questão. Mas eu creio que o principal é você
olhar para si mesmo e ver o que está a sua profissão, a sua vida pessoal e ver o que funciona para você, porque muita coisa não funciona para mim. A Jennifer não era uma pessoa organizada e eu ainda tento ser uma pessoa organizada. E a gente tenta sempre ir no automático do que as pessoas dizem que é o certo, que faça desse jeito, isso é o correto, e todo mundo faz assim. E daí você não entende por que que não funciona para ti. Então, para a gente conseguir, eu acho que esse é o foco principal, é entender como que a gente funciona. Qual é a preferência que eu tenho? É onde a gente volta para a parte de análise do teu pensamento, do teu cérebro. Você é mais analítico, você é uma pessoa mais criativa. Então não é porque a forma que você está fazendo não está dando certo que o seu objetivo não é alcançável. Às vezes só precisa ser executado de uma forma diferente. Mas, tipo, o Edmilson tem um mapa igual ao meu praticamente. Aqui, ó, esse lado amarelo aqui gigante de criatividade. Então a gente consegue visualizar tudo muito rápido, a gente imagina tudo muito rápido. Sim. Mas a parte organizacional, que é o passo a passo, é aquela pessoa que executa tudo. A gente tem que desenvolver isso, tem que ir atrás de conhecimentos para desenvolver isso. Aí quando a Jennifer não sabe que ela tem essa área criativa muito forte, ela quer fazer o que todo mundo faz, o que as pessoas dizem que é o correto e não consegue produzir, não consegue acabar as situações, não consigo ter esses pequenos resultados para chegar no meu objetivo definido. Então, antes de tudo, tem que ver o que funciona pra gente, não só ir no automático. Tem muita coisa pronta, sabe? Não precisa reinventar a roda. Mas como a gente não se conhece, a gente só segue o fluxo, só vai no Por isso que automático. nós da Brasil Mentoria, nós trabalhamos tudo à base de todo início de trabalho, seja de coaching, seja de mentoria, seja de consultoria ou de qualquer outro trabalho, a gente trabalha com, né, fazendo o assessment do HBDI, que é a dominância cerebral, não é comportamental, mas sim de pensamento, e isso dá uma performance muito rápida de autoconhecimento, né, da onde que realmente estão minhas forças, é onde eu tenho que dar um olhar de melhoria. E a alavanca mesmo, é um estudo muito bonito, Ned Herman, né, 30 anos, 35 anos dentro da General Electric estudando isso. E é isso aí. E o pessoal tem alguma pergunta por aí? Não? Pois é, a gente está aqui falando, gente, já foi aí um tempinho, né? Já é 9h20. E o pessoal tem alguma pergunta, alguma dúvida de como fazer? Porque uma das dicas iniciais para a gente conseguir definir esse teu propósito de vida, no caso, ou na carreira, o pessoal, mas o ideal, como a gente falou, ele ser como um todo, é observar o que que você faz bem, o que que você faz sem esforço nenhum, o que que as pessoas te elogiam. E às vezes a gente não nota isso. E se você faz algo muito bem, que você faria de graça, que você não sente esforço, isso pode ser um talento, uma capacidade muito grande que você tem que estar sendo ignorada. E daí você está lá passando trabalho em uma outra área, porque alguém falou um dia que você precisava seguir esse ramo porque dá dinheiro, ou coisas do tipo. Inclusive o trabalho do coach é um método, né, que se resume a isso. Através das perguntas, você aumentar a sua percepção, sua e do mundo. Quando a gente consegue, né, como no trabalho, quando o processo é usando a metodologia coaching, né, que coaching é uma metodologia, não é uma profissão, conforme me venderam, né? Muito poderosa, muito bem estudada, muito bem montada. Então, você tem esse objetivo de, através das perguntas e também das ferramentas, aumentar essa percepção, né? De quanto que, nossa, e as pessoas ficam admiradas, né? Principalmente nesse trabalho que a gente faz, inclusive um produto que a gente tem, que é o HBDI, com 3 sessões para fazer a declaração da missão, né, e dos valores. E quando as pessoas entendem que a tomada de decisão dela, na vida dela, é padrão, em termos de estrutura de pensamento,
e que a base disso, né, existe uma restrição que são seus valores, é incrível, é muito, às vezes é emocionante quando você consegue visualizar a percepção que a pessoa teve de uma situação que ela não teve uma vida inteira. E às vezes eu estou falando, não estou falando de jovens como, né, uma Jennifer, estou falando às vezes de pessoas de 50 anos, de 55 anos, de 40 anos, que se dissesse para ela até então quais são os seus 5 valores que norteiam sua tomada de decisão, norteiam sua vida, ele não conseguiria chegar no terceiro deles. Ah, E mas não consegue. É muito difícil. é difícil porque nós não somos educados para isso, Jennifer. É por isso que o coach vem revolucionando, né, de uma forma mais. As pessoas sempre, é igual a medicina que sempre olhou a doença, agora está começando a olhar o ser humano, Eu acho né? que a gente E a pode. doença é consequência da vida do ser humano e da saúde dele, não é da consequência. Uhum, O ser humano não é consequência da doença. sim, Então, muda-se, pensamento muda-se totalmente o panorama do mundo. É incrível, é assim, mágico. é verdade, é uma quebra assim de paradigma que muita gente falava paradigma, né? Crenças limitantes, e a pessoa não sabe o que realmente isso significa. Eu creio que o que resume, na verdade, o tema da nossa live, né, de a importância de um objetivo principal definido, é realmente para conseguir manter esse foco, né, para você não se perder no caminho pelas interferências de outras pessoas, de um convívio e tudo mais. A gente tem Tem uma uma pergunta. da quais são os pilares da tomada de decisão, né? Para chegar no equilíbrio, tá? E, exatamente. Nós da Brasil Mentorias, primeiro nós trabalhamos o entendimento da estrutura de pensamento, que a nossa tomada de decisão é dentro dessa estrutura. Se eu tenho um quadrante, aqui no caso representado pelo vermelho, que é límbico e inferior, mais ligado às pessoas, as minhas decisões vão ser sempre entre as pessoas. Se eu for um empresário, eu sempre vou considerar a minha equipe, talvez, acima do lucro. Né? Eu estou esticando elástico, eu estou trabalhando de forma isolada, nós somos tudo isso. Nós somos essa arquitetura que nós construímos. Mas se eu tenho um quadrante A mais voltado para resultado financeiro, ele não vai considerar as pessoas tanto quanto vai considerar o resultado. E os dois estão certos, quando eu falo empresarialmente, né? Então, e o como fazer isso, né? Eu acabei não pegando o nome da pessoa que fez a pergunta ali, mas Vanderleia. Oi, tia, tudo bom? seria os 3 pilares que o Napoleão Hill traz, você pode usar como método para tomar decisão, que é estudar. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que entender e estudar, né, as ciências e os conhecimentos que cercam essa tomada de decisão. Por exemplo, vamos voltar lá, eu vou comprar um carro, então eu quero entender o que eu quero de um carro, certo? Quanto que custa esse carro, o que ele vai me trazer, eu estou começando a estudar ele. Depois eu vou classificar as várias opções que eu tenho, certo? E depois eu vou ligar para as pessoas que têm esse carro e assimilar os fatos. Se aquele carro é realmente econômico, como disseram, se aquele carro realmente tem uma sustentabilidade em alta velocidade, porque eu gosto de andar com uma velocidadezinha mais do que deveria. Olha só, eu começo a assimilar os fatos. Então, estudar, classificar e assimilar os fatos, eu consigo tomar decisões muito mais precisas. Ou seja, eu não deixo que as minhas decisões sejam mais límbicas e eu traga elas mais para esse verde e amarelo, que representam, dentro dessa metáfora que o Ned Herman traz, mais cognitiva na minha tomada de decisão, menos na emoção. Né? Então, isso acaba, realmente, é um pilar muito importante, essa questão de trazer para o cognitivo, e esse método que o Napoleão Hill traz, para o poder, né? Se eu estou falando de poder, é o conhecimento organizado, eu consigo, através desses pilares, tomar qualquer decisão de forma muito mais acertada, não assertiva, tá?
Acertado, não assertivo. Acertado. Então, o primeiro pilar seria estudar. Quais são os 3 deles pra gente Você estuda tudo que você tem que estudar sobre aquele tema, certo? Você vai classificar isso, o que é que realmente está dentro daquilo que eu quero. Eu estou falando do exemplo do carro, o que é que eu quero para mim dentro do carro, e assimilar esses fatos, ou seja, buscar quem, né, dentro da tua experiência de vida, da experiência de quem já comprou aquelas marcas de carro e já está usando, como que o carro se comporta e qual é a satisfação dele dentro disso. A pessoa, você não vai errar, você vai comprar o carro que você realmente vai atender às suas necessidades. Ah, Edmilson, eu não tenho tempo para isso. Intuição. Aí você não tem tempo de estudar, né? Vamos falar pandemia, caramba. Olha só, quem é que tem tempo de estudar alguma coisa? Nós temos que reagir. Então, com o que você conta agora? Você conta agora com a sua experiência de vida, a sua intuição, de se proteger, de se resguardar a você e as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que você ama. Então, eu diria para ela entender esses pilares e talvez, eu não sei se eu trabalhei com os exemplos. Nós temos aí 5 minutinhos aí, eu tenho um assessoramento aqui também para te ajudar aí, nós temos menos de 5 minutos aí que o Instagram vai cortar a gente aí. Tem mais uma pergunta aí do... Bom, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta relacionada? Então, a Vanderleia falou que, então, primeiro deve definir objetivo, data, programação, visualização e modelar. Então, objetivo para a gente conseguir alcançá-lo. Isso, a questão do modelar é assimilar fatos, né, que o Napoleão Hill traz. Naquela linha, quando eu falo assimilar fatos, eu estou falando na linguagem do livro, que a gente trouxe como base aqui. Mas a modelagem, inclusive, é uma ferramenta da própria PNL, que a gente usa muito, né, para essa tomada de decisão. Tem uma pergunta do Vaime, na verdade, eu sempre falo o nome dele errado. É possível mudar o que eu sou bom com prática e estudo? Ou eu teria sempre algumas características mais fortes? Dentro da dominância de pensamento, não quer dizer competência. Eu posso ter uma dominância, por exemplo, para execução, ou seja, para método, para executar muito forte, mas se eu não colocar competência ali, também isso não vai resolver. São coisas diferentes. E da mesma forma, onde eu não tenho uma facilidade, eu posso melhorar a graduação e isso já vai dar um diferenciamento, já vai dar um diferencial nos meus resultados na minha vida. Então, entender isso é muito importante, né? Onde estão, né, o SWOT, meus pontos fracos, fortes, onde estão as minhas habilidades que eu faço com mais facilidade, outras coisas que, né, como tu falou, o planejamento não é algo que tu faça com tanto prazer como idealizar o projeto, né? Mas eu consigo colocar um mínimo de competência sem eu ter que viver ali dentro de um ambiente que não é o ambiente que é a minha força, mas que vai me trazer uma performance de resultado diferenciada para a minha vida. E isso vai compensar, né, aquele trabalho que eu tenho que fazer dentro do meu dia a dia. E tudo que a gente faz, sempre tem algo que a gente faz, faz porque tem que fazer, senão não faria, porque não é, né, o meu momento, né? Mas assim, eu creio que mudar quem a gente é, questão de valores, nossos princípios, eu creio que isso seja mais difícil. Mas como a gente executa as coisas, por exemplo, uma pessoa é tímida, ela desenvolver a habilidade de ter capacidade de falar em público e dar palestra. Então, isso é possível, sim. É uma das coisas que a gente trabalha bastante também, né, Edmilson? Sim, com certeza. Mas sempre vai ter essa facilidade. Eu vou ter mais facilidade para falar em público. Ou eu vou ter mais capacidade para fazer um cálculo. Então, isso não vai anular os teus talentos naturais, mas a gente consegue estar evoluindo essa, como a gente pode falar, é uma habilidade, né? Na verdade, ele não é um talento natural. A gente consegue também. E resumindo em coach, faça um SWOT pessoal e você vai começar a se entender também de uma forma, né, sem ter que investir numa ferramenta como essa. Faça um SWOT pessoal
Ou peça para alguém, um amigo que é coach, se você não quer investir nisso agora, no processo inteiro, faça você um SWOT pessoal dos pontos fortes, fracos, as ameaças, as oportunidades, e olhe e dê uma olhada nisso com carinho, você já vai entender bastante sobre você mesmo. Bom, eu creio que é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Como é que a gente está de tempo aí? Acho que, segundo o Murilo aqui, nós temos uns 2 minutos aí para a gente, o Instagram cortar a gente, senão a gente vai aqui Ah, se até. não cortar, né? Dois falador, vai embora. Mas é muito importante passar essa informação. A minha vida é cheia de histórias, né? Eu passei momentos de sucesso, de muito fracasso, momentos de situações de saúde que foram desafiantes para a minha vida, é até hoje, mas hoje eu consigo controlar isso de uma forma que foi meu objetivo principal definido em algum momento. E O trazer isso Instagram, para. 30 30 segundos. E fica aí meu beijo, meu abraço.